Olá, manos e minas do Brasil. Meu nome é Calil. Estamos aqui para a nossa primeira entrevista da Lucal, da Arena Lucal. Eu estou com ele, como sempre, LF. Saudações, amantes do esporte ligados aqui na Arena Local. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje um prazer maior ainda, né, Calil? Que finalmente, depois de um Exatamente. tempinho tentando, a gente conseguiu o nosso primeiro convidado para bater esse papo conosco. O primeiro convidado mais do que especial, né? O professor aí vai falar com a gente, reservou um pouquinho do tempo dele para a nossa primeira entrevista. Agradecemos muito o professor Fausto. Já vamos apresentar ele, né, Lucas? Técnico É, do Paulista, campeão da Série A5 do Paulista, professor Fausto. Boa noite. Cara, bacana estar participando desse primeiro trabalho de vocês. E é legal isso daí. A gente pode ver, talvez daqui um período aí, não tão longo, mas daqui um ano, 8 meses, 6 meses, a evolução que vocês vão ter no processo. Então, é legal participar desses momentos. Eu, como treinador, eu gosto de ver a evolução dos atletas, gosto de ver evolução no processo e vai ser bacana participar dessa evolução de vocês também. Que Deus abençoe vocês nesse projeto de vocês aí e que eu possa contribuir também, ser um instrumento aí de Deus junto com vocês. amém, professor, Amém, amém. Obrigado amém, pelo amém. seu tempo aí, né? Nós estamos aqui do ladinho, né? A gente não tem estrutura ainda para receber o senhor, mas nós estamos aqui em Várzea Paulista, o senhor aqui em Jundiaí, né? Quem sabe a gente não pode levar o nome da nossa região para longe aí, se Deus quiser, né? Com Deus na frente sempre, tudo pode dar certo. É isso aí, irmão. Vocês são de Várzea, minha família é de Várzea, né? Eu tive aí muito tempo no futebol amador de Várzea, né? Eu sou ali, minha família é da Promeca, eu joguei no Arizona. Então, a Várzea e Jundiaí se mistura, né? Estamos aqui bem Sim. próximos do outro. Eu moro aqui na Promec, inclusive, então a gente já Ah, deve ter que se legal. esbarrado por aí nas vielas Eu, aqui da eu sou Promec, nas ruas campeão do aí. Amador daí de Várzea em 2018 com a Arizona, né? Nós somos campeões. A minha mãe mora aí, a minha irmã mora aí, né? Nós temos hoje o artilheiro do Paulista, o Christopher, que é daí, né? Então, tenho muito amigo aí. Eu sou sobrinho do Robertinho, né? O Robertinho vereador aí. Oh, Vereador. Robertinho. Sou sobrinho do Robertinho, então muito amigo. Minha irmã Fabiana tá aí, então assim, muito amigo. Sou muito amigo do Jô, né? O Jô do Arizona. Jô, Jô. Então, O nosso, tamo em casa, nosso, então. verdade, o nosso amador aqui de Várzea está crescendo bastante, né, professor? Cada ano que passa a gente vê uma organização melhor, vindo até árbitro de Série A apitando, né? Tá muito bacana ver a Sim. evolução do nosso amador aqui, tanto de Várzea quanto de Jundiaí também, né? Pô, não, aí é diferente, né? A Várzea, eu tive muitos anos em Jundiaí, mas o amador de Várzea é diferente. Há 2 semanas atrás eu tive no podcast do Desportivo, Nova Desportiva lá, né? Com, com aquele irmão, né? Que o personagem ele é o Mano Bimbim, né? O Bin Laden lá, que ele tem aquela máscara, mas é meu amigo de muito tempo, o Mancha, né? Então eu tive lá no podcast dele há 2 semanas atrás. E que legal, bacana que vocês estão com essa iniciativa. O mundo é esse, é hoje, né? Não tem jeito, através das câmeras aí. E vamos lá, fica à vontade aí para perguntar o que eu puder contribuir. Conta comigo aí. Obrigado, professor. Bom, eu queria já tomar a frente aí, pedir licença para o Calil, e queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, né? Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar o seu podcast com o pessoal da Lagoinha lá, um abraço para a galera de lá. Achei muito bacana a sua participação, a gente conheceu um pouquinho mais da sua história, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também para os nossos telespectadores aqui, como que o senhor começou no futebol. O senhor já falou que é aqui de Jundiaí mesmo, o senhor começa no Paulista também, como que foi esse começo aí? Isso, eu sou cidadão jundiaense, né? Nascido aqui. Meu pai jogou no Paulista e, e eu tive aqui em todas as categorias de base do Paulista. Cheguei no sub-13 e saí daqui com 19 anos de empréstimo o Flamengo de Guarulhos, e aí rodei para o interior afora, tive em outros 2 países, né, um da América Central e um da América do Norte, né, tive na Guatemala e nos Estados Unidos, 3 anos e meio na Guatemala e quase 9 no total nos Estados Unidos, e sempre tentando, joguei futebol, assim, todo esse tempo, mas sempre tentando me firmar num nível muito bom e não foi possível, né, o futebol é muito difícil,
Joguei primeira divisão na Guatemala, primeira divisão nos Estados Unidos, mas no Brasil não consegui jogar uma primeira divisão. Joguei uma Série A2 pelo Itapirense em 2012, mas é muito difícil, né, nosso país. E financeiramente é uma ilusão o que nós vemos na TV, né? É um percentual muito baixo daquilo que ganha acima de 6 salários mínimos, são apenas 8% da população dos atletas aí, que é milhares, que consegue ganhar mais de 8% no futebol profissional. Mas Deus me abençoou, eu pude aproveitar o caminho, né, do futebol. Aprendi 2 idiomas, falo inglês e falo espanhol fluente. Legal. E aí fui estudar. No final da carreira eu tive um grande mentor, uma grande oportunidade, uma família que me ajudou muito nos Estados Unidos, né? Um argentino, uma família de argentino que eles me têm e eu os tenho como família também. Deus preparou eles na minha vida e ele tinha uma escolinha. E aí eu comecei a ajudar ele, pagou um curso para mim e ali começou um processo de querer aprender, de querer se desenvolver. Ainda como atleta, eu prestei muita atenção no processo, eu era muito concentrado e dedicado em saber o que eu estava fazendo, por quê e para quê. E isso também deu uma bagagem, mas é isso, né? Então, assim, passei todos os processos na cidade, jogando campeonatos por clubes da cidade, né? Minha infância, joguei nas escolinhas do Caxambu, futsal na Esportiva e no Jundiaense, né? E um pouquinho no São João também. E então sou da região aqui. Depois, quando parei em 2017, acabei de contar no início, 2018, o Jô me convidou para jogar no Arizona. Fomos campeões do Amador de Várzea, né? E então depois no ano seguinte joguei para um time que chama Nova Paulista, que é do Cidade Nova, ali perto do Jardim Paulista, pro Nova Paulista. E então tive aí por 3 anos aí no Amador da Várzea e foi bacana. E nesse processo eu já estava estudando, né? Tinha parado em 2017, estava me capacitando. E aí fui pro SCA Brasil, é um clube que é novo, né? O clube acho que está indo pro sétimo ano de existência. Ali em Santana de Parnaíba, o dono é o Edmilson, pentacampeão, jogou na seleção, sim. no Barça, né? No São Paulo. Barcelona, Isso, Chelsea. ele é um dos donos, né, da equipe. E eu tinha trabalhado com ele em 2013 no Taquaritinga, eu como atleta ainda, ele como um dos diretores. Então conheci ele e ele me deu essa oportunidade em 2018, final de 2018. Foi quando eu iniciei como treinador na categoria sub-17. Passei 1 ano e meio nessa categoria. Depois vim para o Paulista como auxiliar da casa, só para aprender mesmo, pegando processos Fixo. e ajuda isso. E aí do Paulista eu encaixei com o Roger que jogou no Botafogo, no Corinthians, no Inter. O Roger é mais conhecido como Roger da Ponte Preta, né? Ele tem, Sim. se eu não me engano, são Sim. 5 passagens na Ponte. É um dos recortistas, é um dos ídolos da Ponte Preta. Demorou, então, Pedro. O futuro vai ser controlar a ansiedade, né? De gravar. Opa, pera, desculpa. Eu cliquei sem querer aqui. Pode falar. Não. E aí ele me convidou para ser auxiliar dele. Fui trabalhar com ele em Minas, né, no Campeonato Mineiro da primeira divisão, com o Atlético de Del Rey, né? E aí fizemos lá uma baita campanha, fomos campeões mineiros do interior, perdemos a semifinal pro Cruzeiro e disputamos o título do interior. E na sequência viemos para Inter de Limeira, foi quando nós nos separamos simplesmente pelo fato de estávamos desempregados e eu desesperado para voltar a empregar, porque como atleta não ganhei dinheiro para guardar, né? Consegui abençoar um pouco minha família, fazer algumas coisas, mas não tenho dinheiro no banco de ter jogado futebol. E o Roger ficou rico, né? Ele ficou rico e aí ele falou, pô, irmão, eu vou estudar um pouco, eu vou para os Estados Unidos ver meu irmão, ficar um período lá, esse fim de ano, esse restinho de ano eu não vou trabalhar mais. E ainda era outubro. Nossa. Então, Isso é mais ou assim, menos que ano, professor? 2022, por aí? 22. 22.
É 22. Aí ele falou, esse restinho de ano eu já não vou trabalhar mais. Aí eu falei, moiou. Tenho 2 filhos, né? Tenho 2 filhos, que minha família depende de mim. Então, aí ele mesmo, do mesmo jeito que ele descansou, ele viu que eu precisava. Ele teve num evento que tava o Edmilson e eles conversaram sobre mim. E aí o Edmilson falou, Fal, você não quer vir me ajudar na Copa São Paulo aqui, com o Sub-20? Era aquele time seu, Sub-17. Os meninos, vai ser o último Passado. ano deles. E aí eu voltei pro SCA Brasil, aí que a gente se separa, eu e o Roger, mas, cara, baita trabalho junto. Nós não falamos a cada 15 dias no máximo, a gente se fala, ele abençoa muito minha vida, dá muita informação, trocamos experiências. E aí eu voltei pro SCA Brasil, fiz uma Copa São Paulo, um Campeonato Paulista, Copa São Paulo de novo, e aí o Paulista me deu essa oportunidade. Me contratou e falou, Fausto, no tempo o presidente era o Rodrigo, era o último mandato dele, né? Ele falou, Fausto, é meu último ano, cara, senti no coração, tô acompanhando o seu trabalho, você é jundiaense, torcedor do Paulista, teve na base, conhece, cara, vamos trazer você. E foi uma surpresa, né? Porque eu, como treinador, não tinha treinado nenhum time profissional. Como auxiliar, eu tinha participado de 2 trabalhos muito bons, né? No Atlético e na Inter de Limeira na Série D. Mas eu, como treinador, e assim, eu estava pronto, eu me sentia pronto já, mas era a questão da grandeza do Paulista, da torcida a aceitar, né? Um time que vinha de rebaixamento, de momentos difíceis. E o início foi muito duro, né? Porque quando anunciaram o meu nome, eu lembro que o Flamengo de Guarulhos, que na Bezinha, que conta a- essa divisão, eles falam como a segunda A5, né? divisão ou Bezinha, né? Aham. Assim, sim. Quando começou a anunciar os treinadores, me anunciaram e é muita crítica. Assim, muito amigo, como eu sou muito conhecido, muito amigo dando força, eu conheço, cara, tá pronto, tá capacitado, mas muita gente tá capacitado, não treinou ninguém. Paulista tá não tem bagagem nenhuma, não tem casca nenhuma. E na verdade eles tinham razão, né? Não era assim uma crítica do nada, eles tinham uma certa razão, né? E logo na sequência, o maior rival da divisão era o Flamengo de Guarulhos. Eles anunciaram o João Valim. O João Eu valei. Valim, 60 anos aí de idade, eu acho, por aí. No Rodou mínimo bastante já, né? uns 5, 6 acessos. E aí começou aquela comparação, né? Aí, ó, isso daí que é contratação, tal. Foi muito difícil o início, mas Deus honrou, né? Deus honrou e nós conseguimos fazer um grande trabalho. Começamos do zero. Quando eu cheguei, tinha 3 atletas na casa, só 3 atletas e 2 machucados, vindo de pós-cirúrgico de LCA. Então, do zero. Eu, na época, muito criticado, eu fiz uma avaliação no Dal Santo de uma semana, avaliei jogadores da região, né? E dessa avaliação aí, tem 3 jogadores até hoje no processo. Legal. Então, foi válido. O Christopher mesmo, ele, embora eu já tinha uma certa confiança e conhecia ele, ele passou pela avaliação também. O Rei, zagueiro. E daí a gente iniciou o trabalho. Eu consegui trazer 6 atletas na ocasião, vindo de empréstimo do SCA. Isso ajudou muito, porque ele já conhecia a minha metodologia, meu trabalho. E nós fizemos um grande campeonato. Fomos coroado com o título e com acesso, né? Subimos para a divisão, para 4. E aí na 4 mudava já um pouco na questão de ter. Porque a Bezinha, a segunda divisão, como é que é isso? É sub-23. Não pode jogador acima de 23. A 4 pode 5. Então já mudou um pouquinho, subiu a régua. Nós prestamos muita atenção nesses 5 nomes acima da idade. E novamente Deus abençoou, nós fomos felizes ali. E não foi possível ser campeão, mas novamente conseguimos o acesso. Então, o que se noticia fala muito, né? Que são 2 acessos em 7 meses e meio, né?
O Paulista conseguiu andar 2 casas e nós ficamos felizes por ter participado dessa grande história, com esses 2 acessos, de recolocar o Paulista nos trilhos, né? É um renascimento de um gigante, eu vejo assim, e me sinto, cara, muito, mas muito abençoado por estar na frente desse processo aí. E não é fácil. A torcida do Paulista cara, se compara com torcidas de time gigantes do país, eu não tenho São dúvida disso. exigentes, né? Lotou o Jaime Sintra, né, no Lindo, acesso. né? O jogo do acesso e o primeiro da final são públicos de 9.000, né? 9.000 pessoas ali, então, assim, são 8 Num mil dia e poucos, chuvoso e tudo mais. 8 É, 8.000 e poucos pagantes, porém o que se dá de cortesia, de tudo, deu mais de 9.000 nesses 2 jogos. Com Tem, a certeza. gente vê no O público vai brasileiro, até de né? Série B, né, professor? Série B, Série A, muito jogo de Cara, Série B, Série A. no brasileiro, Não Série bate. A, tem 7 equipes que não bate. Não bate. Na Série A, não bate o público do Paulista. Na Série B, então, né? E por aí vai, né? Você pega o Ituano, que é Série C hoje, mas que acaba de descer da B, não coloca 300 pessoas nos Sim, jogos, né? sim, Então, assim, é no um Velho Júnior. gigante despertando, né? E aquilo, nós fomos aprendendo a trabalhar na casa e construir esse legado, porque é um processo que fica agora para sempre, né? Se essa diretoria, a SAF que está chegando, cuidar e trabalhar direito, é um caminho sem, se Deus quiser, sem volta para esses infernos dessas divisões, né? É a retomada realmente, de um renascimento de um clube gigante. É isso. sensacional, professor. E o mais bacana é que, como o senhor falou, é um cidadão jundiaiense tocando esse projeto, né? Então, o senhor, Sim. mais do que ninguém, conhece a história do Paulista. Posso falar a nossa história? Porque a gente acompanha também. Lógico, sem Conhece a dúvida. nossa história, viveu, assim, cada etapa que o Paulista passou, né? Que ali, eu não peguei muito essa fase, porque a gente é um pouco mais novo, mas os anos 2000 foi um ano de ouro paulista, né? Quase campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, quase conquista o acesso para série A ali em 2008, salvo eu, 2009, né? Ele E teve na Série A o pessoal conta por 11 minutos. 11 minutos E foi, aí teve um resultado lá que aí tirou ele da Série A. uma combinação de estado e ganhou o River Plate. Então, assim, aqui naquele intervalo de 2000 a 2010 foram anos muito vitoriosos para o Paulista, né? E legal ver o senhor, que é da casa, né? Passou por lá, teve o pai que jogou lá, ser o escolhido por Deus aí para retomar colocar o Paulista nos trilhos de novo, né? Muito legal isso daí, muito bacana mesmo. Não, é muito legal. Você vê assim, é uma história do improvável, né? Numa situação que o Paulista tava, um cara que eu busquei, me capacitei muito nos últimos anos, mas nós sabemos que é um meio que não é tão simples entrar, né? Dar um passo assim, né? Sim. É. Ainda mais para o senhor, né? Que, como o senhor falou, veio na cidade, né? É Hoje a gente isso, vê isso muito com os técnicos, até nacionais, né? Enfrentam esse meio que essa barreira hoje, os estrangeiros estão vindo de fora. É, A gente fala até isso no nosso podcast, às vezes que a gente tem alguns conteúdos gravados, né? Que a gente fala que muito técnico tá vindo de fora, tem metade da bagagem, quem tá aqui já tem, e só é por tá isso. vindo de fora tem uma moral um pouquinho a mais, né? Sem dúvida. Nesse ano e meio que da minha segunda passagem pelo SCA Brasil, eu era cogitado nos Gigantes. Eu tive uma proposta do Red Bull para trabalhar como auxiliar no 20, e porque são processos nesses clubes gigantes para você ser o treinador. Eu participei de uma entrevista com o São Paulo por uma vaga do Sub-17, e também tive a oportunidade de estar lá. Por fim, eu optei por não. Eu não queria sair do 20. Eu queria ir para um gigante, para o 20, não descer uma Legal. casa. Então, quando eu estava no Sub-20 do SCA Brasil, eu participei de um processo seletivo que cheguei na última, concorrendo com uma outra pessoa para o Cuiabá, para o Sub-20 do Cuiabá. Legal. Era um salário muito bom, com um apartamento, com casa para levar a família. Então, eu estava começando a construir algo interessante pro Sub-20, para a categoria de base. Então, assim, muita gente, quando eu tive a proposta do Paulista, falou para mim: você tá maluco, cara? Agora que você começou a ser reconhecido na base, e tem muito essa divisão. Tem a maioria dos treinadores, eles
eles não querem ir pro profissional, eles querem ficar na base. Caramba. Com esses porque caras que estão pressão, estudando igual Pressão um nós, pouco porque menor. não falo a pressão, é mais seguro, se manda sim. menos gente embora por resultado, É, porque a tá rotatividade é menor, aliado, né? o resultado tá aliado com a formação, né? Tenho hoje, desse último trabalho meu do SCA Brasil, juntando as duas copinhas, eu tenho pelo menos, eu tenho entre 13 e 15 atletas nos gigantes do Brasil, O que é que eram meus sensacional, né, atletas. professor? Demais, cara. Então, assim, formação, né? Então, se olha muito isso. Mas aí essa oportunidade de dar esse passo pro profissional como treinador principal, agora coloca a gente no mercado, né? Agora começou a vir propostas, acabo de assinar com uma empresa que vai cuidar da nossa carreira, da comissão, e é isso, mas assim, agora o coração e o objetivo segue no Paulista, em fazer uma boa Copa Paulista. Nós sabemos que ficou muito dura a nossa chave, né? Se a gente classificar, pô, a gente fez uma grande competição e vamos estar pronto para 3. Mas hoje eu tive lá com a diretoria e com a SAF falando sobre isso para a gente alinhar os objetivos e entender que nós vamos ter que usar a Copa Paulista para preparar o elenco da 3. É lógico que podemos sonhar, mas temos que estar transmitindo isso para o torcedor, para todo mundo, para os investidores, para que não seja uma decepção, porque a chave é Guarani, que joga a primeira do estadual e Série C do brasileiro. E Eles acabou de vir devem na usar, Série B, né? eles devem usar os reservas para dar minutagem, mas são reservas da Série C, Sim. que alguns tiveram na Série A do Paulista, a 1 do Paulista. Aí vem o 15 de Piracicaba, que é a 2, esteve entre os 11 da Série A2, entre os 12. Aí vem Primavera de Indaiatuba, que subiu para 1, emprestou muitos jogadores, os titulares emprestou 7 atletas, mas ficaram 3 titulares e todo o banco que era da A2 que subiu para 1, né? O São Bento, que é da 2 há muitos anos na 2 e brigou para não cair, mas tem que dar uma resposta já para chegar com o elenco pronto para 2. Para 2. E o único que vai estar na mesma divisão que o nosso é o Rio Branco, mas que já jogou e perdeu na semi. Que já jogou a 3 e perdeu na semi e manteve 70% do elenco. Então a régua ficou um pouco alta para nós em tudo, em questão de divisão, que está financeiramente absurdamente o que ganha o atleta, o que ganha o treinador, o que ganha. Então tem uma diferença que também não impede de a gente viver algo tremendo aí nessa competição, né? Pelo trabalho, pela entrega, pelo nível de contratações que nós estamos fazendo, mas existe uma diferença e nós temos que entender e respeitar. E é importante o torcedor entender, ter essa leitura, para não ter decepção e achar que, pô, né? Tudo que São fez caiu etapas, né, por professor? etapas. Então é usar como uma etapa de preparação para a gente chegar muito forte na Série A3, é o que eu tenho falado, com o pé no chão. E é isso. Esse é o momento nosso aí do Paulista. Sensacional, Kaká. Você quer fazer alguma pergunta, professor? Já perguntei bastante coisa. Não, eu queria saber do professor, que eu já tive o sonho de ser treinador, tenho ainda, quem sabe no futuro, de Que como que o legal. professor fez, foi o processo para tirar as licenças para treinar base, para profissional também, né, que o professor já tem a licença Lógico. pró, tudo. E vamos lá. É assim, né? Como eu atuei como atleta profissional, eu consegui entrar direto na licença B. Se você tem registro em carteira há mais de 6 anos, como atleta profissional, você não precisa fazer a C. Você pode ir direto para B. Hum, Para fazer a C, você tem que ou comprovar 5 anos trabalhando com o futebol de base, ou tá formado em educação física. Então aí você tem o passe livre para iniciar a C. No meu caso, eu hum. consegui ir para B. Então eu fiz a licença B
e logo depois me graduou, me capacitou para estar na A. É automático, você terminou a B, depois de 6 meses você pode fazer a A. Então eu fiz a A e agora, por exemplo, eu estou apto para fazer a Pro, eu não fiz a Pro ainda. Eu tenho a Ah, Legal. licença sim. A, né? A licença A eu posso trabalhar no nível profissional do Brasil. A licença Pro é um requerimento para mim trabalhar em competições internacionais, né? Show. Então, para mim trabalhar em outro país, para mim trabalhar, dirigir um clube numa Libertadores, numa Sul-Americana, exige a licença Pro. Quero muito fazer, tô apto desde do ano passado já para fazer, mas o custo é muito alto da Pro. Hoje é R$ 21.000 para fazer a licença Pro e a realidade hoje do clube que eu trabalho e que me paga fica um pouco difícil. Então, a verdade é que outro dia eu até comentei com a minha família aqui que se não acontecer nada muito diferente aí para até o fim do ano, porque ela existe em dois momentos do ano. No meio do ano agora tem, e depois tem em dezembro. Normalmente ela é feita em 2 etapas, uma online, que dura quase 3 meses, uma vez por semana, 3 horas, e depois a parte presencial é muito difícil, são 20 e poucos dias que você Nossa. tem que estar lá, e tem todo, a par dos 21.000, tem todo esse gasto, e com estadia, com tudo, Ah, não é pro para fazer da Hospedagem. CBF, né? é, De Janeiro. isso, então Professor, e esse assim, curso é ministrado por treinadores, por profissionais? Como que sim, funciona? sim, a licença B, a licença A que eu fiz, teve, porque assim, tem matérias igual um curso superior, né? Então Uhum. você faz a parte física do trabalho, então aí tem um fera que vai lá ministrar essa parte, você faz a parte fisiológica do trabalho, de ciência e fisiologia, né? Que vem lá uma lenda do esporte nacional, né? Antônio Carlos de Oliveira, acho que você já ouviu falar, né? Ah, só, É, só isso. É o Ele, coronel, né? É coronel, delegado, ele, uma coisa assim, né? ele que É ele, né? é. ele trabalha no COB, né? No Comitê Olímpico do Brasil, né? Então, cara, e dentro da matéria tem algumas coisas inovadoras, por exemplo, a identidade biológica, né? Pela digital você consegue identificar as características dominantes físicas do atleta e o nível de capacidade intelectual para tomada de decisão através simplesmente de um scanner da digital, né? A empresa que trouxe Legal. esse trabalho para o Brasil chama Salos. Então tá na licença, né? E por aí vai, tem matérias de tudo. Então tem matérias, tem a matéria da periodização tática, então que vai ver o nível que você tá e vai adequar você ao que um clube, a esse nível profissional pede, que é a periodização tática. É você ter a condição de montar um microciclo. O microciclo é o período de uma semana de treinamento, né? O mesociclo de um mês e o macro quando você desenha 3 ou 6 meses ou até um ano, né? Eu entendo que no futebol profissional você pode fazer um macro apenas com conceitos gerais, mas o futebol muda muito Sim. semanalmente, a cada 3 dias, jogando de quarta e domingo, você tem que mudar, se ajustar, então você não consegue programar especificamente um treino, um trabalho, uma fase que você vai estar, tanto por lesão, por tudo, mas essa periodização, essa matéria traz isso, e aí tem treinamento de goleiro, que tem um curso específico para treinador de goleiro, mas nesse curso você tem uma ideia, que aí qual que é o objetivo da introdução do treinador de goleiro do treinamento de goleiro? É a gente casar os conteúdos táticos e físicos. Então, por exemplo, eu vou fazer hoje uma construção da zona 1. Então, eu vou sair tocando, construindo. Eu vou sair construindo. Meu trabalho hoje é para mim atrair o máximo número de jogador do adversário para o meu campo, para mim construir
e criar superioridade no último terço, com uma transição ou com um jogo de profundidade, ou até seguindo mesmo, tendo a posse. Para mim fazer isso, o goleiro vai ter que aquecer já usando os pés, porque ele vai ser. Então, o objetivo é casar o trabalho do treinador de goleiro já com o do treinador, né? Com o modelo de jogo do treinador. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho de último terço, né? Eu quero atacar por fora. Vai ter um adversário que tem essa dificuldade de marcar. Eu vou atacar mais por fora. Então, vai ter muito cruzamento. Sim. Então, o treinador já vai lá e aquece o cara com fundamentos de cruzamento. Então, você está casando todos os setores, né? Por exemplo, aí o preparador físico que vai aquecer o jogador para fazer esse trabalho meu, que seria, no caso, o trabalho principal de atacar por fora com cruzamento, o preparador físico já vai fazer um trabalho com um gesto técnico de acordo com que vai ter. Uma ultrapassagem e uma cavada, uma ultrapassagem e uma bola de segundo pau. Então ele já começa. Então essa situação é muito para isso, para você casar e todos os membros da comissão no mesmo conteúdo do dia. E por aí vai. Aí aquela troca, né, irmão? Aquela troca. Chega um cara que tem tantos anos no Cruzeiro, trabalhando no 17, no 20. Aí chega um cara que nem passou na base, mas ele é o rei do Nordeste, ele ganha acesso toda hora. E assim, eu sou fã, né, cara? Ele é um dos professores da CBF, o Roger Machado, que tá no Inter agora, né? Então, Sim. as 2 licenças eu tive esse privilégio de fazer com ele. Dos brasileiros, para mim, é um dos que tá mais pronto, né? Falam-se muito do Rogério Ceni também, mas eu Sim, não tive a oportunidade de estar com ele. O Roger Machado, esse do Inter, eu gosto muito. Ele tem ele é ex-atleta, então tem a vivência. Aí ele não ficou sentado na vivência, ele foi para os livros, então ele tem Estudou muita parte bastante, né? teórica, né? E agora ele tem resultados, né? Ele tem resultados já assim. Então é um cara que vai se firmando e tem a linguagem adequada. Como ele jogou, ele tem essa linguagem um pouco do boleiro ali, sabe? Ele não fica nem tão muito boleiro, nem tão formal, cara. Eu gosto muito dele, mas tive com ele de treinador. PC Guzmão, um cara que voltou a PC trabalhar esse Guzmão. dia, tava vendo, mas ele é Sim. professor também de alguma matéria lá da CBF. Então, roda muito treinadores, né? O pessoal fala que a licença pro, o Tite tem matéria que ele que dá, né? O Tite Pô, sensacional. na pro. Então, assim, os feras aí do Brasil estão sempre militando ali pelo curso e é muito bacana, cara. É muito legal. Eu imagino que sim. Eu mesmo, igual o Calil também, né? Eu tenho um grande sonho de ser treinador. Eu desde molequinho sempre gostei. O pessoal fazia muito modo carreira com jogador. Eu sempre fui mais pro lado do Cara, que treinador. legal. Brasfoot, Então, adoro Brasfoot, FIFA e é Manager, legal, né, adoro. cara? Por exemplo, hoje você vê assim, principalmente na base, você vê treinadores no sub-17, no 20, com menos de 30 anos, cara. Os Sim, até caras. Sim. chegou o William Oliveira na Série B agora também. É o William William Oliveira o nome dele, Oliveira, né? cara. É Na William isso. Série Oliveira. B, Isso. eu vi uma entrevista dele agora, pô, o cara, Ele tá no desde América moleque, Mineiro, né? no América No Mineiro, América. sim. No América Sim. Mineiro. Mas, por Ele exemplo, o chegou até William. a treinar a Série A o ano passado, que ele passa no. O William Batista, eu acho, né? Passa no Vasco, É e aí isso. agora tá no América. É isso aí, o William Batista. Mas ele fica por 3 anos e pouco na base do Vasco, Sim, né? sim. Revelando e se preparando na base. Então, um cara muito jovem, né? Esse treinador do Red Bull agora, Seabra, né? Seabra, ele vem de mais de 4 anos na base do Cruzeiro. Então, também é um cara muito jovem, né? São Sim, caras que sim. não jogaram profissional, mas que compensaram com estudo e com a prática em si do treinamento, sim, na base. Então, tem cara muito jovem. Você vai para os campos daí, Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17, tem cara de 25 anos formado, cara. Trabalhando assim, mas com a capacidade já. Então, eu acredito muito que vem uma geração nova no Brasil, que nós vamos. Eu acho que mais 2 anos, 2 para 3 anos, nós vamos trocar garrafa com esses portugueses aí. Nós vamos aumentar o sarrafo nosso, eu acredito nisso.
né? Professor, o senhor acha que realmente tem assim, eles estão bem acima de nós mesmos? O senhor acha que é mais uma Não, invenção não, da mídia mesmo? não é não, Eles têm cara. mesmo um que a Não mais? são todos, né, irmão? Não Uhum. são todos, mas assim, é muito simples por onde começa a superioridade dele. No curso que eles têm lá, eles têm um curso superior, como de Tem educação uma, física, tem uma como de faculdade de enfermagem, treinador lá, né? Um superior só para treinamento, para treinador, né? de futebol, né? De futebol. Então, assim, existem, se eu não me engano, são 4 no mundo. Portugal é a primeira, né, que tem o curso superior de futebol, que, por exemplo, o curso a licença Pro da CBF é um processo que você leva para fazer, né? Você tem que se graduando para avançar, mas é um estudo, uma capacitação descontínua, porque, por exemplo, eu fiz a licença B, fui trabalhar, fui para o mercado. Depois de 8 meses, fiz a A. Aí fiz a A e tô no mercado, sobrevivendo com a A aí. E já Legal. eu tenho que fazer a B, a Pro, quer dizer, a A Pro. prova. E aí na Pro você faz, a Pro é um pouquinho mais contínua, porque pelo período que, se eu não me engano, são 5 meses online, e por aí, e depois duas partes presenciais, são quase 30 dias no total, ou você pode fazer, eles falam full, que é de uma vez, né? A full é só em dezembro que tem. E se você colocar as horas, a grade de horas é uma grade considerável pro mundo. Falando de Conmebol, falando das confederações que cuidam do futebol do mundo. Mas existe uma grade acima, que é a da Argentina, da AFA, né? A AFA tem. Uhum. A AFA, se você ir lá na AFA, levar o RG e pagar a inscrição, é como uma faculdade mesmo. Só É? sensacional. Você Professor, se e tem inscreve uma história há um tempo atrás, não sei se ainda e dura procede, que a 3 nossa anos, irmão. licença. E dura 3 a anos. AFA, o curso dura 3 anos de segunda a sexta. E aí Sensacional. Sim. são períodos que você faz online, mas terminou aquele módulo, você vem para a prova. Voltou o Sim. módulo, são 3 anos, cara. Os É um Como fosse curso uma argentinos superior. faculdade mesmo, né? Um curso superior mesmo. é um curso superior. Então, assim, na Espanha, tem uma escola que eu tive a oportunidade de fazer um curso através do SCA Brasil, com o Edmilson, e eles têm o curso Master de futebol, chama MBP, Make Better Professionals. É a sigla é em frente do Camp Nou. E eles têm um Sim. Só curso que isso. duram 7 meses, 7 meses, de segunda a segunda. Estuda em classe Intensivão, né? segunda a sexta e sábado e domingo análise de jogo. Sábado, categoria de base, domingo, profissional. Vamos pro estádio, entra lá, Vila Real, Betis, uma hora o Sim, Barcelona, sim. mas muitos times pequenos, e aí eles vão aplicar tudo que eles estão estudando, vai fazer análise, vai analisar por linha, por setor, individual, e cara, e vai lá anotando, os caras entram com o livro. Então queira ou não queira, você faz aí, você põe aí 7 meses, de segunda a sexta numa classe, e são assim, por exemplo, não é, os caras, a aula lá começa, se eu não me engano, 10 da manhã, e vai até as 4:30 da tarde, com Intensivo, né? 30 minutos de almoço. 10 da manhã às 4:30. Cara, uma carga horária É. absurda. Então, Sim, é um assim, por intensivão exemplo, mesmo, né? não sei se você já escutou, né? Que a minha comissão é chilena, né? Não, isso eu não Sim. tinha ouvido falar. O meu auxiliar técnico e meu analista de desempenho são chilenos. Trouxe eles da MBP, Que dessa legal, faculdade. cara. Olha. Os cara nunca deram um chute na bola, profissionalmente falando. Mas, assim, cara, uma capacidade absurda. Conhecimento. O nível de processos, de como se analisar um jogo, de plataforma que usa. Cara, a análise individual, o quanto que ele melhora os jogadores com um vídeo, mostrando que se o cara, por 2 segundos, perfilasse o corpo e recebesse na perna de fora, mudava completamente o rumo da jogada. Então, os caras que trabalham num nível absurdo, que estão anos-luz,
Eu não tenho dúvida que o trabalho que nós fazemos hoje na A4, que nós fizemos na A4, tem clubes da Série A que não tem. Da Sim. Série B, então, nem Sim. se fale. Mas por É. isso, por conta dessa autocapacitação, essa super capacitação que tem em alguns lugares que não está no acesso nosso ainda. Ainda é raso o nosso. E vai além, né? Se você for buscar uma literatura, se você for buscar literatura de futebol, nós somos muito bons na formação. Sim. Muito bom na formação. Tem livros muito. Tem um professor que eu admiro muito, chama Israel Teudo. Ele é um mineiro, tal, até teve a Universidade do Futebol no Brasil, em Varginha, por alguns anos, mas não vingou, não durou, se eu não me engano, 10 anos, mas não conseguiu se autossustentar e fechou as portas. Mas eram caras fenômenos. E o Israel Teudo era um desses que encabeçava essa Universidade de Futebol em Varginha. Nesses 10 anos formou muita gente boa, os caras estão tudo no mercado que eles formaram. Eram caras que iam morar lá, estudavam lá, se eu não me engano, 18 meses, 1 ano e meio, uma coisa assim, o curso. E acabou que não tem mais. A CBF também atropelou, né? Porque tem também o interesse financeiro, né? Parte Financeiro. Então atropelou. E como a entidade máxima do nosso país é eles atropelam, né? Esses caras atropelaram. E é isso. O processo da licença é esse, cara. Incentivo vocês. Tem caminhos que você pode pegar antes para você chegar lá com certo conteúdo, porque a C deve ser mais tranquila para você entrar. Mas, por exemplo, a B, se você já não saber um pouco, você vai babar lá na aula, porque já é profundo, né, os assuntos. Mas tem, por exemplo, eu indico muito uma empresa que chama Futebol Interativo. Eles têm muito cursos que qualquer um faz. Que Você legal, vai professor. nas redes sociais, futebol, ele tem de análise de desempenho, de treinador, tal. Então. Eu, Aí eu, eu sou ele tem esses formado cursos, em. não requisita nada para você fazer. O custo é médio, não é pouco, mas é um caminho. Eles traz muitos profissionais que estão no mercado para ser os professores, os palestrantes. Eles têm a metodologia, os palestrantes se adequam a essa metodologia deles. E dependendo do curso, no final eles conseguem estágio. O Pô, profissional, legal. em grandes clubes no Legal. Brasil. Clube de Série A, ele consegue pôr você no sub-20, no sub-17 por alguns dias. Então é uma porta de entrada, sem dúvida, né? Essa é futebol interativo. A Federação Paulista de Futebol começou a fazer cursos, mas aí também entra naquilo que eu falei, são esses cursos que a federação começou a fazer para também pessoas que já estão atuando, estão trabalhando, né? Sim. E aí, Já pra gente faz que tá vindo alguma de coisa. fora aí, é mais complicado. E a porta de entrada é Eu acho a que C mesmo, né, professor? É o primeiro estágio do é o curso. É o primeiro primeiro. estágio. Legal. Então, professor, eu sou formado em análise de sistemas, a minha intenção mesmo era começar como analista de desempenho, né? Igual o senhor falou do curso Cara, do futebol interativo, top. eu já pesquisei o curso deles lá e tenho interesse em fazer, por Cara, conta. e é muito conceituado. O professor carro-chefe desse curso chama Bebeto de Freitas. Ele é referência no país. Ele trabalhou como analista de desempenho em mais de 10 clubes. Foi analista do Luxemburgo, tal. Sim. Hoje, ele é auxiliar técnico no São Bernardo, se eu não me engano. Pô, Ele legal. saiu da, Olha, da, da profissão mesmo. Ele acabou avançando de tanto conhecimento que ele foi, o treinador. Ele acabou dando um passo à frente. Eu acho que é isso, que ele tá no São Bernardo, mas é ele que ministra esse curso lá. E, irmão, é um caminho sem volta esse curso aí. Não dá para me trabalhar mais. Eu não me sim. vejo, não dá para me fazer um trabalho de alto rendimento sem um analista. Não tem como. Não tem como. Assim, é uma profissão que se trabalha muito, vou te falar, porque, por exemplo, a A4 jogava-se de quarta e sábado. Quarta e sábado. Sim. Então, por exemplo, o jogo quarta, 3 da tarde. A gente saía se é no nosso estádio, ainda a gente ganha um pouquinho.
Jogo em casa acabava, o Diego saía, terminava o processo do jogo, o meu auxiliar, o Vidal, estava fazendo gelo para os caras entrar nos tambor de gelo, de imersão, para fazer a crioterapia. Ele já subia para a sala para descarregar o jogo, que ele filmava na câmera tática. Caramba. Os jogos Sim. passam ao vivo no canal da federação, YouTube, mas é a né? câmera que acompanha a jogada. A câmera tática, você pega uma metade e um quarto de campo no mínimo para você ver comportamento de todos os setores do jogo. Então ali você identifica todos os erros, tanto nosso como fragilidade dos adversários, né? Então essa era a nossa, principalmente para análise individual nossa, essa câmera. Então acabava, ele tinha que descarregar. Isso daí dura um tempo, às vezes 2 horas para poder descarregar um jogo. Nossa. Às vezes mais, dependendo da internet, para poder descarregar. E aí ele já descarregava direto na plataforma que nós usamos, que chama Flux. É a que nós escolhemos pelo preço, mas também pelo que ela oferece. Tem melhores, mas que custa muito mais. Então, aí em cima do Flux, aí a gente via as necessidades. Normalmente, um processo de análise, o jogo em si é dividido em 5 fases, né? Ofensiva, defensiva, transição ofensiva, transição defensiva e bola parada. Então, o jogo é definido em 5 fases. E uma análise se faz em cima disso também, né? A não ser que na fase que nós já estávamos nas finais, que a gente não está preocupado com fase, a gente está preocupado com os detalhes do ajuste para o próximo jogo. Então, irmão, é o seguinte, irmão, perdemos muita bola no meio campo, irmão, só isso. Só transição defensiva, né? Pô, irmão, por exemplo, a gente melhorou muito na reta final 2 pontos, que foi assegurar o primeiro passe, que tipo assim, a gente recupera e entregava errado de novo. Então você Já recuperava levava. e entregava mal. Tomar decisão ruim, você jogava para o lugar caótico. Então é muito em cima do quê? De você não tirar da pressão. Então nós começamos a trabalhar, os treinos eram em cima disso, as análises era só isso. Assegurar o primeiro passe, tirar da pressão. Segurar o primeiro passe, tirar da pressão. Nós ficamos 1 mês nisso, 3 semanas. E aí depois era assegurar o primeiro passe, tirar da pressão, identificar a superioridade no espaço. Então, a tirar da pressão, e aí já o segundo passe a gente já identificar no campo onde nós tinha espaço para atacar ou tinha mais jogador e lá nós tínhamos que levar a bola. E aí com 1 mês, que foi o jogo que a gente chega contra o Nacional, que nós fizemos um jogo assim, nós falamos, caraca, tiramos todas da pressão, mano. Mesmo o jogo lá foi positivo por ser um gramado ruim e tudo, mas aqui em casa o 3-0 amassou os caras. A gente Que é o jogo do acesso, né? recuperava de um lado, lá, espaço do outro. Com 3 passes nós tava tava lá no 1 para 1 no espaço. Então, mas muito, por que acontece? Com esses jogos perto, você não consegue treinar, desenvolver tanto com o treino. Então você treina com o vídeo, porque não tem tempo. Você jogou quarta, O desgaste, você né, do recupera o jogador. jogador quinta. Sexta, você ajusta o que é mais, cara, não podemos errar isso aqui, tem que ajustar. Ou assim, irmão, se nós achar esse espaço aqui é gol, nós ganhamos o jogo. Então vamos potencializar o ofensivo. Ou se não, foi um jogo equilibrado, o que você vai? Bola parada. Você vai fazer bola jogada parada. ensaiada, né? Então bola parada. Então, assim, pô, não só propriamente jogada ensaiada, mas assim, nessa divisão muito o ataque de espaço, o dobrar em cima do primeiro pau, que é 2 jogadores tacando na frente do goleiro, essas coisas, e os gols. 80% dos gols de bola parada é primeiro pau. Então, aí você começa a ver e vai trabalhar, mas assim, não dá carga física, o jogador estoura, lesiona, não tem. Então, você treina com o vídeo. Então, a análise de desempenho hoje é isso, a individual. Mas disso aí, então, por exemplo, eu falei que nós jogamos quarta. Sim. Que na quarta ainda, ele já descarregava o vídeo. Sim. E que na quarta ainda, nós definíamos o que ia ser analisado. Show. Né? Aí, na quinta-feira, nós apresentamos esse vídeo, corrigindo nossos erros. Sim. Só Já que com os atletas, na quarta, com todos, os caras recuperou de manhã, vai fazer fisioterapia ou um membro superior, academia de membro superior só na quinta tarde.
Raro, a gente deu folgas algumas vezes, mas raro dá sempre folga. Então, o processo normalmente é esse. Então, e aí? Ou se nós dássemos folga, o processo ficaria assim, então. Nós faríamos na quinta, depois do treino da manhã, esse vídeo individual, esse vídeo de análise própria, nós faríamos individual, em vez de reunir todos, na sala, os que teve mais erros. Ou os setores que nós queríamos mudar, para não ficar tão pesado cognitivamente. E aí, ele fez tudo isso que eu te falei, mas ele já estava aprontando a análise do próximo adversário, que a gente apresenta na sexta-feira. Então, encaixe. Esse time aqui joga assim, nós vamos seguir no 4-4-2, só que não é 4-4-2, vai ser 4-4-1-1. Porque eu quero o 10 pegando o volante, que faz uma saída 3-1. Então, aí eu já dava uma desenhadinha no campo, mas tinha que visualizar. E a bola parada dos caras muito boa. Tem casca pro segundo pau. É toda hora casca pro segundo pau. Então você mostra pro jogador visualizar. Mas olha o trampo do cara, ele não dorme, irmão. E eu imagino que, assim, nas séries mais inferiores, né, professor, como a Série A4, ele tem dificuldade para analisar o outro lado também, né? Porque você não tem transmissão de todos os jogos, você não tem transmissão de todos os jogos. Hoje tem. Chega a ter já? Hoje YouTube, tem. né? Hoje tem. A federação transmite todos os jogos. Todos os jogos? Isso é bacana, já melhorou o trabalho dele, né? Melhorou muito. Só que, assim, não é câmera tática. Então, você tem que assistir o jogo com um pouco mais precisão para buscar, né? Então, assim, eles assistem, só que, assim, eu confio, mas não é desconfiando. É o meu. Eu, mesmo assim, eu assisto também o adversário já. Sim. Às vezes, nós vamos jogar fora, jogamos fora. Na viagem, dentro do ônibus, eu tô assistindo o adversário já. E aí eu já tô anotando. Aí eu falo, Diego, eu quero que você corta isso, isso e isso, isso. Pode ver que repete toda hora. O 2 para 1 na beirada do lado esquerdo e tal. Pode cortar para mim isso aí. Então aí eu já dou ideia de coisas que eu quero, que eu vi, e aí ele acaba completando mais alguma coisa que ele vê. Mas, cara, é muito exigido. Mas cara, é da hora, hein? Falar pra você. Quem gosta de futebol, mano, eu vibro com ele. Futebol, né, professor? Respira futebol, né? Você acabou um jogo, você tá observando o próximo, você não tem aquele descanso, cara, tempo de recuperação que o atleta tem, por exemplo. É uma profissão egoísta, né, cara? A família se sacrifica, né? Todo mundo se sacrifica por você. Minha esposa, cara, ela largou os sonhos dela para viver os meus. Eu tô casado com ela desde de atleta. Então, assim, agora que a gente está conseguindo construir um caminho para ela. Mas ela ficou. E hoje, meus filhos, eu tenho muita preocupação, né? Por exemplo, o meu filho, cara, eu não tenho tido frequência na escolinha dele. Ele falta muito, não consigo levar ele para treinar. Agora tô de folga, de férias, vou levar. Mas tô pintando a casa. Cara, então, assim, é o tempinho que eu tô mais assim, tô brigando aqui com a minha esposa pra gente se organizar que ele vai ter que treinar 2 dias na semana. E não é porque eu quero que ele vire jogador. Eu quero que seja uma criança normal, mas, cara, que não fique refém do meu trabalho, né, cara? Mas o futebol é isso, sequestra a gente nesse sentido aí. E tem que gostar muito, né? Aí, se você fizer hoje no nível que tá, meia boca, irmão, você vai ser só mais um na estatística. Ou se você não entregar tudo mesmo desse jeito, a gente, cara, esses dias eu brinco aqui, falei hoje, que eu tô dormindo igual um bebê, né? Depois que terminou. Depois que acabou? Meses sem dormir, né? E aí é o peso, a pressão de ter que ganhar, de ir o próximo resultado. E aí, por exemplo, você passa o dia lá trabalhando, mas você chega em casa, dá uma atenção para a família, os filhos vai dormir, e eu venho para a cozinha com o notebook, eu tenho um projetor, cara, eu plugo no notebook, jogo na parede da cozinha e assisto lá e vou. Então, cara, você dorme muito pouco e, cara, é entrega, irmão, é entrega. E, por exemplo, no nosso caso aqui, a comissão técnica é reduzida, né? Você chega na Série A, tem clubes que tem 4 analistas. Então os caras se dividem. Um filma e faz isso do jogo em casa, o outro faz o jogo fora. Tem um que só faz adversário, às vezes. Então, os times hoje da Série A são assim, né? Hoje, a Série A e Série B tem um novo tipo de analista.
É um mercado novo que também tem crescido absurdo, que ganha mais Muita também. tecnologia também, né? Ganha mais, Muito. tecnologia Mas tem muito um moderna. tipo de análise hoje que chama análise de mercado, né? Então, a análise de mercado já você vai analisar jogadores do mundo, principalmente por exemplo, no Brasil, você vai ver muito da América do Sul, né? Jogador Sim. que tá na Argentina, no Uruguai, no Baiano, Campeonato Baiano. Tem uns timinhos lá que os caras ganham 15 conto. Você tirar um jogador de lá é muito fácil, um jogador de 20 anos, que já tá na Série A do Baiano. Então o cara tá captando jogador do Brasil inteiro, de outro país, para poder, na próxima janela, apresentar pro clube. Ó, esse jogador custa tanto, tem tanta minutagem, fez tantos gols. Só precisa do quê? Um volante que joga para frente. Pô, tem um que tava no Gaúcho, cara. Ele jogou num time pequeno lá, no não sei o que, do Passo Fundo. Pô, e, cara, o primeiro passe dele é sempre para frente e tal. O salário baixo, tá onde? Tá lá ainda. Pô, aí vai lá e compra, os grandes compra. Então, ainda tem o último ano de sub-20, dá para trazer para a experiência no 20 que tá no profissional. Chama analista de mercado. Cresceu absurdo nos últimos 2 anos, né? Por exemplo, essa remontada do Corinthians do ano passado se deveu ao departamento de análise de mercado. Os caras trouxeram peças de outro país que desequilibrou o campeonato com um preço baixíssimo. Foi a análise do mercado, né? E os caras identificou jogadores de outro país aí, o lateral lá, de cabelinho enroladinho. O próprio Depay, eles pegaram o cara. O salário do Depay é baixo, o que é caro são os gatilhos. Que faz ficar, tipo assim, classificou número de assistência, de gol, isso daí faz o Gol. salário dele ficar absurdo. Mas o salário em si é como qualquer bom jogador brasileiro. Então eles conseguiram, porque estava em baixa o Depay, tava em baixa lá, porque vindo de lesão, fora da seleção. Já estava sem clube, né? E é isso. Tava sem clube, é isso. Então os caras identificaram isso e acho que chama Carrillo também o lateral do Corinthians, né? Lateral e volante. O de cabelinho enrolado, é isso, né? Isso, Carrídio. Exatamente. Cara, Ele esse joga cara agora aí é o Dorival, seleção e eu que tal. coloco ele de meio. Uhum. É isso. Bom jogador. Então, muito bom, joga por fora, faz lateral, faz segundo volante. Então, assim, cara, e é um cara que pro mercado, ele veio pro Brasil, ele ganha menos de 100 mil, cara. Os gatilhos Sim. fazem ficar um pouco mais caro, faz ficar caro, mas o Corinthians é excelente, né? Então é o mercado de análise aí, análise de Sim. mercado que deu essa qualidade aí. O Bahia, por exemplo. O Bahia do Grupo City, os caras têm tensão, eles contratam a maioria o 70% do elenco dele, 60 agora, baixou um pouco. É sub-23. Então eles estão vendo jogador, analisando jogador que vai ter perfil de Europa. Porque o Bahia não Sim. quer só tá performando, eles querem mandar pro City, Revelar. pro outro. É. Eles querem levar para as outras franquias do City. Igual o Red O Bull aqui Bragantino faz no muito estado de isso São também, né, Paulo. professor? É. O Bragantino faz muito isso. Então assim, os caras O têm um Botafogo City tem feito também agora, né? Com o Textor lá para Isso, mandar pro Lyon, para os outros times da rede dele. Tem um City na Austrália, o City nos Estados Unidos, o City, o Manchester mesmo, e agora o Bahia. Então eles estão com esse. E, pô, você pega o Bahia lá, eles têm 4, 5 jogadores, cara. Tem um lateral esquerdo que eu falei esses dias. Esse cara vai bater na seleção, esqueci o nome dele agora. Muito Nossa, bom, cara. o Juba? Tem o Juba, Juba. que joga Juba, é isso, né? irmão. Cara, Juba. que Eu vi uns jogador jogos bom, dele, mano. bom Ele de era do bola, o menino Sport. mesmo. Ele era do Sport. Sim, sim. Cara, ele é lateral esquerdo. Daí, ele vira meia. Ele faz uma troca. Só que ele não faz uma troca e volta pro setor. Ele vira meia, depois ele fica lá de meia 4 minutos no jogo. Jogando como meia com uma qualidade absurda. Aí depois ele Sim. destroca pra beirada, irmão. Ele dá umas arrancadas, ele dá umas pedaladas. Cruza, Muito finaliza. bom jogador. Cara, e assim, muito novo, cara. Esse dia eu tava vendo o Bahia, fiquei maluco, que jogador é esse? Aí fui até no gol pra ver de onde ele jogou. Aí vi esporte e tal. Cara, dinheiro em caixa, né? Do Bahia.
e por aí vai. Sim, Tem sim. uns três veinhos lá para dar aquela equilibrada. Um equilibrado. Mas isso daí é muito isso que eu falei, análise de mercado. Essa profissão aí que está modificando o futebol. Hein, professor, uma dúvida minha, como o senhor estava falando aí do jogo Pô, do Bahia e legal tudo demais, mais. professor. O senhor consegue assistir um jogo sem analisar a parte tática para se divertir ou não consegue mais? Não dá mais, irmão. Nós ficamos Não num dá nível mais, né? agora que você sempre tá vendo alguma coisa. No mínimo você tá vendo função de jogador, né? Você sempre tá vendo uma troca. Eu assisto, Sim. é horrível, mas eu assisto muito o campeonato italiano, né? O campeonato italiano hoje, 80% das equipes defende com linha de 5, né? Então, Sim, defensivamente, a Itália é referência, né? Os movimentos de última linha, você vê o campeonato inglês, os caras fazem facão dentro da área, eles atacam espaço é, dentro da área. O brasileiro, dentro da área, ele já começa a posicionar para finalizar. para Não, remate. os ingleses, eles estão fazendo facão para criar espaço para outro. Então, você aprende muito, né? E agora eu estou me programando para agora. A gente estreia dia 16 de junho. E eu quero, a partir de agora, desse sábado, ir assistir um jogo por semana. Série Sim, C, mais no estádio, em loco, né? que é Então agora melhor, né? vai ter uma Ponte Preta e Ituano na próxima semana. Eu quero ir lá, em Itu, Ponte Preta e Ituano. Quero assistir esse jogo. Sábado eu assisti pelo computador, sentadinho aqui, mas quero ir ver o Guarani para entender, porque mesmo que seja o time reserva, a ideia de jogo vai ser igual, né? Sim, o treinador é o Então, mesmo, né? é o mesmo, então A pra ideia gente de jogo, posicionamento dos atletas, o esquema é o mesmo. Ele não vai mudar totalmente porque é isso. trocou A os jogadores, né? característica que muda, mas o contexto geral vai ser, se querem dar uma olhada. Mas é Sim, isso, meu sim. irmão. Acho que nós estamos aí chegando no final aí, Uma tem aí hora. mais uns minutinhos, Já... mas, cara, se tiver mais Não, alguma dúvida aí, não, queria agradecer mesmo o senhor. O Lucas teve que sair um pouquinho da chamada, mas eu já vou finalizar com o senhor. Agradecer, né, a presença aqui, essa quase uma hora aqui de bate-papo, de muito aprendizado. Aí o senhor ajudou bastante o nosso canal. E quem sabe no futuro o senhor voltar aqui para uma outra entrevista para a gente falar mais um pouquinho de outro acesso do Paulista e tudo mais. amém, Calil. Cara, obrigado, assim, pela oportunidade, parabéns pela iniciativa de vocês, cara. Espero contribuir, ter ajudado aí. Cara, que Deus abençoe aí que realize o Amém. desejo do coração de vocês, não só com o podcast aí, mas também o futebol precisa de gente jovem, de gente do bem, de gente que sonha, né? Existe uma camada muito negativa no futebol que precisa ser combatida com gente nova, gente do bem. Então, cara, não tenho muito para oferecer, mas conte comigo que precisar. Vocês conseguiram aí o Instagram aí, eu respondo, eu Sim. tento responder quase todo mundo, né? Assim, a não ser que é alguma coisa meio assim que fica muito torcedor mesmo. Ou hoje em dia tem muita gente oferecendo jogador pelo Instagram, então não é Tem comigo bastante? muito. Então não é comigo. Hoje o Paulista tem um departamento que faz isso, então já me ajudou muito. Mas demais isso eu tento responder todo mundo ali pelo Instagram e às vezes demora um dia, dois, mas sempre respondo todo mundo e é isso. Deus abençoe aí, cara, que seja um canal aí de muito sucesso e que abençoe. Tá voltando nosso amigo Achar, saiu. Voltou, Opa, voltou, voltou. desculpa. Tive um probleminha técnico aqui, mas consegui voltar. Desculpa aí, Ô, meu pessoal. irmão, O professor estava se Tá me despedindo, ouvindo? Lucas. Ele. Ô, professor, Estamos ouvindo, você perdoa está eu ouvindo a que deu um gente? probleminha aqui. imagina que isso, Agora sim. você acabou caindo, nós começamos o início aqui de agradecimento, de se despedir, né? Tava desejando Legal. para vocês aí que Deus abençoe vocês no processo, que realize o desejo do coração de vocês, que tanto aí com o canal, aí com o podcast, que vocês, voem, queira ou não, vocês estão contribuindo para o futebol pelo podcast, né? Vocês já estão fazendo algo pelo esporte, pelo futebol, e ainda com o sonho de vocês de estar no futebol, de estar na beira do campo, de estar trabalhando, não deixa morrer. Eu estava falando para o Calil que o futebol precisa de gente nova, jovens, com coração bom, né? Tem
é um ambiente que ficou com muita coisa ruim e tem que ser combatida por nós, como qualquer outra profissão, né? Tem que ser vista por todos como mais uma profissão. A gente vê, muita gente vai no estádio para xingar mesmo, para ofender. Não entende que lá tem gente que estuda, que tem família, né? E Que é por outro profissional, né? lado também é isso, é mais uma profissão, né? Que Sim. hoje é uma profissão, mas eu te falo, ainda hoje é uma profissão assim que sofre esse racismo. E a gente sabe, não sei o quanto vocês sabem da história do futebol, mas lá no início, na Inglaterra, não podia negros, né? Sim. E quando, depois com as lutas, tudo, né? Que foi tendo, quando tinha os negros, havia essa crítica, tinha isso daí. E não falo pela cor da pele, mas pela profissão, eu consigo ver isso ainda nos estádios, principalmente nessas divisões mais baixas, né? Esse olhar negativo. Mas é isso, a gente precisa combater, mostrar, cara, que aqui tem gente estudando, que pagou um preço, né? Não alcançamos nada ainda, mas até Deus me abençoar com esses 2 acessos, rapaziada. São 27 anos de futebol, cara. 26, vai completar 27 de futebol. E eu brinco, né? Como atleta, só peguei subida. Teve momentos bons assim. é, Como eu falei, muita coisa boa eu trago, os idiomas, as coisas, tudo, mas foram muitas subidas, muito pique na ladeira, né? E para hoje a gente está colhendo alguma coisa, então, como qualquer outra profissão, tem que ser valorizada. E, rapaziada, estou à disposição. Falava que eu tenho 90% do pessoal do Instagram lá eu respondo, quase todos. Se não é no dia, no outro eu já respondo. Tento sempre estar dando atenção. E Deus abençoe. Amém, professor. Obrigado pelo seu tempo aí. Hoje eu até mandei mensagem à tarde para o senhor perguntando, né, se dava tudo certo, porque ontem eu vi o senhor no podcast do pessoal da Lagoinha, eu falei, pô, de repente o professor acabou esquecendo, mas legal demais o senhor dar essa oportunidade para nós, mesmo a gente estando começando agora, tendo audiência um E, pouquinho mais baixa. E eu acho que até o senhor se lembra um pouquinho da sua trajetória, o senhor também começou lá atrás, teve que bater em portas para lógico, conseguir sem dúvida, irmão. oportunidades, Sim. né? Quem E tem nasce, gente que quem chega nasce e acaba grande esquecendo disso. quem nasce grande é filho de elefante e monstro. Todo mundo nasce pequeno, começa Isso é pequeno, legal. cara. E todo mundo precisa de oportunidades, né, cara? Às vezes, Sim, mesmo as que eu tive mas a gente vem para essa última recente. Se o Paulista não tivesse me dado a oportunidade, cara, Sim. poderia ter acontecido boas coisas na base, mas poderia tá ali ainda naquele processo ali que leva muito tempo, né? Não sim. alcançamos nada, mas demos alguns passos no processo. E foi por oportunidade, eu acredito muito nisso. Eu tô tendo uma guerra de braço com a empresa que está cuidando de mim, que eles perguntam, mas você vai nesse podcast para quê? Pô, mas você vai lá, você falou que aquele jornal para quê? Eu falei, irmão, cara, os caras querem Sim. saber, eu falo, a gente um pode abençoar o outro, a gente não sabe o plano de Deus, né? Então, assim, eu acho que a gente acaba investindo tempo. Talvez eu não tenha um dinheiro hoje para contribuir com alguma coisa, mas o meu conhecimento e o tempo a gente consegue abençoar alguém de alguma forma. E é isso, e que vocês levem isso aí pro coração, cara. E vambora. Deus abençoe Vamos vocês aí, embora, rapaziada. sensacional. Só esse tempo que o senhor deu uma aula para nós aqui, porque isso foi uma aula, não tem valor que pague, não Sim. tem dinheiro que pague isso aqui. Eu tenho certeza que o Calil também aprendeu muito e foi sensacional. Professor, antes do senhor ir embora rapidinho, só uma perguntinha rápida. Próximo técnico Lógico. da seleção, o senhor tem um palpite? Cara, assim, de quem vai ser é difícil, nós não sabemos as negociações, né? Uhum. Se pudesse escolher, irmão, eu ia escolher o Guardiola, né? Acho que ter um cara desse aí, esquece, com o material humano que nós temos. Mas eu gosto muito do Ancelotti também, né? Principalmente da gestão, né? É um cara que tá velho, mas que tem caras muito bons que trabalha para ele, né? E ele Sim, eu acabei de ler o livro dele, chama Liderança Tranquila. Se vocês tiverem a oportunidade, tem muito a ver comigo, com a minha liderança, né? Meu tipo de liderança. E também é um nome, cara. De brasileiros, cara. De brasileiros, assim,
é difícil falar, mas assim, cara, seria uma aposta, né? O Rogério Ceni seria uma aposta ali, porque seria uma aposta, mas é o cara que a gente viu que veio se capacitando nos últimos anos. O Bahia, ele foi passar lá quase 1 mês e meio no Manchester City, lá na Inglaterra. Então tá vindo num processo assim, né? Eu gosto muito do Roger, esse do Roger Machado, né? Eu gosto muito do que ele faz. Também não sou idiota de falar que, cara, eu acho que o que o Renato Gaúcho faz na questão de ter uma comissão muito boa, que dá o treino, e ele cuida da gestão, ele sabe falar a língua dos caras, ele sabe levar, acho que também tem seu valor isso daí, mas assim, falar, Fausto, e aí, quem? Se fosse escolher um brasileiro, eu acho que daria uma oportunidade para um desses três, e, cara, eu acho que se Ancelotti ou o Guardiola seria o perfeito, né? E por último, se a gente fosse. Eu não gosto eu gosto, eu admiro, eu gostaria até de passar uma semana lá com o cara. Eu acho que é o cara que trabalha a cabeça do jogador melhor no Brasil, né? Mas que eu não gosto muito do estilo de jogo. Mas eu tenho dúvida que ele faria um time competitivíssimo, que é o do Palmeiras, né? Abel. O Abel. Abel. Então, assim, eu acho que o que ele faz aí é de se respeitar também. Mas se fosse para ter um estrangeiro, cara, eu iria num nome muito forte, assim. O Iria num Ancelotti. o Ancelotti ou o Guardiola, assim, apostaria lá em Simão mesmo. E eu acho que aí sim a gente daria respostas. Acho que esses caras poderiam deixar um legado pro futebol brasileiro também. Era desse que eu ia falar, professor. De repente, esse ponto que o senhor comentou do curso da CBF, de repente evoluir alguma coisa com a chegada desses caras. A estrutura Tudo, do né? futebol, de modo geral, né? O nosso futebol. Cara, os caras que é do. Porque assim, hoje a mídia mostra tudo, né, irmão? Esse cara, nós iríamos ter acesso a muita coisa, né? Então, nós iríamos entender muita coisa que nós estamos atrasados. Esses caras poderiam vir contribuir para essa evolução, deixar um legado para nós. Então, acho que até a CBF poderia pensar nisso, que o custo que vai ter é um investimento para o futebol brasileiro, né? Sim. Não é só socorrer a seleção, é um investimento, porque a gente acabou ficando para trás, né? E aí, é muitos assuntos que vai ligando um no outro, né? Sim. Mas eu sou um estudioso, eu gosto, e, por exemplo, muito do nível que se desenvolve jogador hoje caiu porque não tem mais a rua, né? Então a rua ficou perigosa, ninguém é criado na rua, não tem mais os campinhos de fundo da rua, ninguém chuta mais a bola, joga um entrei no portão do vizinho, né? Então cada região Aquela tem os nomes. rivalidade, rua de baixo, rua de cima, acabou também, né? E, Ninguém não vê mais. e vai o jogo nosso de rua que nós tínhamos, cada região tem um nome, mas rebote, que você tinha que acertar o travessão, e aí a trave. Eu, rapaziada, assim, eu falo, e não é. Mas quando eu era moleque, a hora que eu queria acertar o travessão para fazer o ponto máximo, eu acertava. Porque eu repetia tanto, eu fazia tanto, cara, eu tinha precisão. A bola era velha, saindo os gomos, mas a hora que era a última bola, que ou eu fazia lá, eu ia e acertava. Então, esses jogos que davam essa precisão para nós, para todo mundo, né? E aí, aquilo de brigar na rua, brigar e daqui a pouco tá bem de novo, tudo isso conta, né? Os jogos de rua, e vai além, né? Por exemplo, o meu filho. O meu filho, cara, eu tenho treinado, ele melhorou muito, mas eu vejo os amigos dele com mais dificuldade ainda hoje. Ele deu uma evoluída. Mas há pouco tempo ele não conseguia subir numa árvore. Nossa. Quantos anos ele tem, professor? Ele tem 6 anos, mas, irmão, 6 anos. Sim. Cara, não tem mais isso. Os caras acham que o abacate nasce na feira, irmão. Os moleques acham que a fruta nasce na feira ou no boa, não é isso. Então, assim, nós tava nas árvores comendo as frutas, né? Sim, as crianças hoje em dia não sabem mais como cair, né? Meu sobrinho mesmo, você cara, vê, cai eu e se tô machuca velhinho aqui todo. e tal. Outro dia a vizinha aqui, pô, a chave ficou na mesa, eu tranquei o cadeado. Aí, pô, eu falei, deixa comigo. Não, mas como? Você vai machucar? Tac, tac, tac.
O meu filho falou, caramba, pai. Irmão, a vida nossa era essa, irmão. Já deu Não seu tem? jeito, né? Então, assim, a Hoje as gente crianças perdeu é tudo, muito celular, né, professor? Celular, rede perdeu social, tudo isso. né? Perdeu Na tudo minha isso. época, E aí, eu lembro que Calil, eu, por exemplo, né, eu morava na Popular quando criança, eu ia até o centro esportivo do Antônio Marcucci, que é ali na Vila Cristo, a gente ia a pé tudo aquilo ali para poder treinar futebol lá. e Porque não aqui era perto não nada. tinha treino de Ia na campo, resenha, ia você ia, pô, feliz, fazia fazendo treino tudo. físico, Você não via o voltava. espaço. Hoje nós não vamos em lugar nenhum sem carro. E é culpa nossa Não, também. Por exemplo, eu moro a 800 metros de uma pracinha. E eu levo meus filhos para brincar lá. Levo bicicleta, levo bola. Só que eu ponho no carro e vou de carro. Aí de lá desço e brinco. Né? Então, mas pra você ver, cara, você Sim, quer sim, é otimizar o verdade. tempo. Então você acaba fazendo. E por exemplo, meu pai é um tipo que, cara, ele tem um celular, pra você falar com ele, tem que ficar ligando um dia inteiro pra ele atender. Ele não tá nem aí pro celular dele. Cara, o meu pai deve andar por dia uns 10 quilômetros. Ele tem 70 anos, velho. Ele Sim. anda por dia uns 10 quilômetros. Cara, ele mora em Guarulhos, já ele tá no centro de São Paulo, daqui a pouco ele pegou o trem, parou aqui em casa, depois já vai embora de novo. Cara, então assim, Não todo para. mundo era assim, né? Todo mundo era assim. Então, nós perdemos tudo isso, né? sim. E aí o improviso, a criatividade dos jogos de coisa boba que nós fazíamos foi morrendo, foi desgastando. Então o jogador já vai chegar com um déficit, com menos repertório motor que tinha os fera que nós vimos aí há pouco, Rivaldo, Fenômeno, Gaúcho, Sim. já vai ser mais difícil encontrar esses caras. E aí nós vamos ter que entender o que os europeus, os caras fazem lá, porque já é assim a vida lá todo o tempo, que a gente pode, né? É lógico que eu penso assim, por exemplo, eu tô no profissional. Direto eu recrio jogos de rua no aquecimento para os meus atletas. O treinador da base tinha que recriar a rua semanalmente, pelo menos uma vez, né? Jogos de rua que nós fazíamos para o Sim. jogador. Nós vimos aí que acho que o Palmeiras fez um terrão lá agora, que uma Tem vez um na campo semana de. eles vão lá, o treinador só vai lá para não ter briga. Os moleques que escolhem o time, o calçado é outro, a bola é outra, para ter essa Pra recuperar a autonomia de raiz mesmo, escolher né? e tal. Ele que escolhe o time, ele que manda, ele que briga. Fala, você não. Então, tudo isso nós tínhamos, né? E foi Sim. se perdendo com a evolução. E aí a gente igualou mais ou menos a vida igual dos europeus, só que ele já vivia isso há muitos anos. Então, eles atropelam nós. Pra gente, tudo isso é meio que uma novidade, né? E eles já estão meio que acostumados a lidar com isso, já estão na fase de mudar o hábito E de aí vida vai, deles, porque irmão. eles já Mudou passaram por essa tudo, parte cara. ruim, né? Quando Sim. eu tenho 43 anos. Quando eu era molequinho, O senhor é jovem nós também, você comíamos, era nova geração de técnico É. também ainda. Sim. nós comíamos bolacha recheada e Danone só no dia da compra do mês. E aí, se você comesse tudo naquele dia, já era, irmão. Só mês que vem, mano. Era. Né? Tipo assim, então você ia ali uma semana comendo ali as bolachas recheadas, o Danone e tal. Meu filho, irmão, come todo dia o mês inteiro, mano. Mudou. É igual o lanche e pizza, né, professor? Era um evento quando comia um lanche, pedia uma pizza. Puta, Hoje é a coisa mais meu, normal do mundo. O você é iFood louco. normalizou Minha tudo mãe isso. falava que não ia comer pizza sábado, semana inteira ansioso Era pra chegar festa. sábado, Era né? uma festa. Cara, agora você chegou, liga aí, pede lá, vai. Então tudo isso mudou. A alimentação do brasileiro é ruim, era boa. Os caras comiam tudo Era. errado lá. Então, naturalmente, nós tínhamos esse DNA, com tudo isso bom que, que fazia a gente estar na frente. Igualou, irmão, igualou. Agora, se a gente não. Agora, que ainda assim, com toda essa dificuldade, a gente ainda tem elementos que produzem jogador diferente, isso eu não tenho dúvida. Eu tive na Espanha em 2022. Eu vou uma vez por ano para os Estados Unidos. Então, com todo investimento, eles não conseguem alcançar a gente. Eu vejo os moleques, não tem diferença. Tem uma diferença enorme. Mas a gente vai ter que pegar um modelo e redesenhar aí como é que a gente vai fazer para ter esse sucesso. Rapaziada, eu estou Professor, estourando no meu tempo aqui, valeu, mas, professor. cara, Muito obrigado aí. vamos estar em contato aí para a gente bater um papo mais. Eu gosto disso aqui, cara. Vocês pegaram eu pela veia certa. Eu já passei do tempo aqui porque eu gosto de falar de futebol, disso daí, do que é, da formação, onde nós estamos perdendo. Eu gosto muito disso. E foi um prazer estar com vocês. Professor, a gente agradece. Muito obrigado de novo por o senhor parar para falar com a gente aqui.
E vamos marcar uma nova resenha. Inclusive, se o senhor até puder indicar a gente pra galera do Paulista, jogadores aí, para bater um papo com a gente, para fortalecer um pouquinho mais nesse nosso trabalho. Nesse começo vai ser bem importante pra gente aí. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua carreira aí, que o senhor chegue muito, muito longe, só pela sua humildade, pela sua fé e pelo seu conhecimento também. Tenho certeza que logo, logo já ouvi falar do senhor em time de Série A e até voos mais altos aí, se Deus quiser, a gente vai estar na torcida para isso. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado, irmão. Tomo posse aí dessas palavras aí. Deus abençoe vocês. Um abraço, rapaziada. Amém. Bem, tchau, tchau. Tá, cara?